louvar e vamos adorar a Ele. Amém. Para recebermos a palavra de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Já vamos dançar para Deus. Vamos levantar o nome de Cristo. Amém. Amém. Aqui nós estamos a ver grupo de louvor, porque não precisamos, porque temos grande grupo de louvor aqui. Amém? Amém. Vocês todos aqui são grupo de louvor. Amém? Amém. Então é para vocês responderem com toda a força. Minha voz ainda não está bem, então estou a confiar mais em vocês. Amém? Amém. Ok. O Senhor é maravilhoso.
Quantos estão livres aqui? Amém. Only by the blood of Jesus. Somente pelo sangue de Jesus. Amém. Amen. Amém. So, because of what Jesus did on the cross, Por causa daquilo que Jesus ele fez na cruz, we're just going to sing to lift up His name. nós vamos cantar para levantar o nome dele. Aqui está sentado no trono e ao poder. E ao Cordeiro seja o louvor. Aqui está sentado. Aqui está sentado No trono no trono e ao poder. e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, Seja a e a honra, glória. seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, Seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Declara, Jesus, Minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Eu tenho sede de ti, 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 eu tenho sede de ti. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. how many are desiring God at this moment? Quantos estão a desejar Deus neste momento?
Amen. It's not money you want. Não é dinheiro que você quer. There's nothing else you want. Não há nenhuma outra coisa que você deseja. The only thing you want is Jesus. A única coisa que você deseja é Jesus. Amen. Amém. At least this morning in His presence, Pelo menos nesta manhã na presença dele. the only thing you should desire is Jesus. A única coisa que você deve desejar é Jesus. Because there's nothing more important in this world than Him. Porque não há nada mais importante neste mundo que ele. Think about Him. Pense sobre ele. Meditate on Him. Medite nele. Don't meditate on your problem. Não medite nos seus problemas. Don't meditate on your success. Não medite no seu sucesso. Just meditate on Jesus. Medite em Jesus. Hallelujah. Amém. Father, we thank you for this time. Bless this time, the Lord, we are about to receive your word and open our minds to understand it. In Jesus' mighty name, Lord, we pray. Amen. Amém. All right, let's sit down. Vamos sentar. We are going to get into the word of God. Vamos entrar na palavra de Deus. We are at the end of Romans. Estamos no fim do livro de Romanos. Today we are covering the rest of chapter 15. Hoje nós cobrimos o resto, ou a última parte do capítulo 15. All the parts to do with the teaching particularly were done. Toda a parte Em relação com o ensino, nós já terminamos. Amen. So, where we begin right now in verse 14, chapter 15, verse 14. Aonde nós vamos começar hoje, que é a partir do versículo 14 do capítulo 15, Until the end of chapter 15, até o fim do capítulo 15, also the whole chapter 16, e também o capítulo 16, they are just final remarks of Paul. são apenas as últimas considerações do apóstolo Paulo. Amen. Thank you for coming. Obrigado a todos por virem. Thank you for those who are watching us online. E também quero agradecer àqueles que nos assistem em direito. I thank my wife who is translating for me. E também agradeço a minha esposa que está a traduzir para mim. So open your Bible. Então, abra a sua Bíblia. Let me have two people to read. Quero duas pessoas para nos ajudarem a fazer a leitura. The first one can read from verses 14 to 22. A primeira pessoa irá ler de versículos 14 até 22. The other one can read 23 until 33. E a segunda pessoa vai ler de versículos 23 até 33. Okay, so let's have the first person to read verses 14 to 22. Então vamos. A primeira pessoa que vai ler para nós. Estamos no livro de Romanos, capítulo 15, de versículos 14 até 22. E a segunda pessoa vai ler de versículos 23 até ao 33. Yes, you can read. Thank you. Diz assim a palavra de Deus, Romanos, capítulo 15, versículo 14 a 22. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo
houvera sido nomeado, mas não edificar sobre fundamentos alheios. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram, aqueles que não foram anunciados o verão, e os que não ouviram o entenderão. 22. Pelo que também, muitas vezes, tenho sido impedido de ir ter convosco. Amen. Let's continue. Somebody continue 23. Vamos continuar. Alguém pode ler para nós do versículo 23 até 33? Versículo 23. Mas agora já não tenho mais trabalho nestas regiões, como desde há muito tempo eu queria ir visitá-los. 24. Espero poder fazê-lo quando for a caminho da Espanha. Então ficarei com vocês para desfrutar um pouco da sua companhia e depois poderão me ajudar na viagem. 25. Agora vou para Jerusalém para ajudar o povo de Deus. 26. Porque as igrejas da Macedônia e da Acaia resolveram dar uma oferta para aqueles que são pobres entre o povo de Deus e que vivem em Jerusalém. 27. Eles mesmos resolveram fazer isto. E, de facto, eles têm uma obrigação para com os que estão em Jerusalém. Pois se aqueles que não são judeus têm participado das bênçãos espirituais dos judeus, também deveriam servir aos judeus com bênçãos materiais. 28. Depois de terminar esta coleta e entregar o dinheiro que foram ofertado nas mãos dos pobres de Jerusalém, eu viajarei para a Espanha e no caminho visitarei a vocês. 29. E eu sei que quando os visitar, levarei comigo toda a bênção de Cristo. 30. Irmãos, peço-lhes, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito Santo nos dá, que vocês se unam a mim, orando com fervor a Deus por mim. 31. Orem para que, na Judeia, eu me livre dos que não acreditaram em Cristo. Orem também para que ajudem que eu levo para Jerusalém seja bem recebida pelo povo de Deus. 32. Então, depois, se Deus quiser, chegarei até vocês com grande alegria e seremos mutuamente encorajados. 33. Em que Deus, nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Amen. Amém. Alright, so beginning from verse 14, Começando do versículo 14, as Paul is concluding, assim que o apóstolo Paulo está a concluir, he's going to talk more about his personal life. ele vai falar mais sobre a sua vida pessoal. So basically, we'll be seeing what we can learn from the Apostle Paul. Basicamente, nós estaremos a olhar aquilo que nós podemos aprender do apóstolo Paulo. Amen. Amém. Now, the first thing he talks about in verse 14, A primeira coisa que ele fala no versículo 14, he talks about what is convinced about the church in Rome. ele fala sobre aquilo que ele está convencido sobre a igreja que está em Roma. The things he knows about the church in Rome. As coisas que ele sabe sobre a igreja que está em And Roma. they are positive things. E são coisas positivas. Paul talks like this. Paulo, ele fala assim: I myself am convinced eu próprio estou convencido that you yourselves are full of goodness, de que vocês estão cheios de bondade, complete in knowledge, cheios de todo o conhecimento and competent e são competentes to instruct one another. para se instruírem uns aos outros.
Amen. Amen. So Paul is not the one who planted this church, Não foi o apóstolo Paulo que plantou esta igreja, but he knows about how this church is growing. mas ele sabe de como esta igreja está a crescer. So when he's writing to them, Quando escreve para eles, not because they're having many problems, não é porque eles estavam a ter muitos problemas, não. because they are not growing. Não é porque eles não estavam a crescer, não. Here Paul shows that this church, they were growing. Aqui o apóstolo Paulo, ele mostra que a igreja estava a crescer. And they were even able to instruct one another. Até eram capazes de instruir uns aos outros. Meaning there were many teachers in this Então isso significa que havia muitos professores dentro desta igreja. Amen. Amen. So when I was meditating on this, Quando eu meditava nisso, it gave me a reflection about our own church. isso me deu uma reflexão sobre a nossa própria igreja. Amen. If Paul was to write about us, Se o apóstolo Paulo escrevesse sobre nós, what kind of church are we? que tipo de igreja nós somos? Are we growing Nós estamos a crescer in goodness? em bondade? Are we able to instruct one another? Somos capazes de instruirmos uns aos outros? Are we complete in knowledge? Estamos cheios de todo o conhecimento? Now there are many churches Há muitas igrejas that Paul planted. que o apóstolo Paulo, ele próprio plantou. One of them was the Church of Corinth, Uma das igrejas que ele plantou era a igreja que estava em Corinto, which had many problems. que tinha muitos problemas. Amen. Amen. Now you look at our church today, Você olha para a nossa igreja hoje and you look at what Paul is talking about the church in Rome. e você olha para aquilo que o apóstolo Paulo está falando sobre a igreja em Roma. It makes me feel that us also we can do better. Isso me faz eu também pensar que nós podemos fazer o melhor. Hallelujah. Amen. To be a church that is growing, Ser uma igreja que está a crescer, full of goodness, cheia de bondade, complete in knowledge, cheia de todo o conhecimento and competent to instruct one another. e também que seja competente para instruirmos uns aos This outros. is my dream. Este é o meu sonho Amen. Amen. For this church, para esta so igreja, that we may be established as a church. para que possamos estar estabilizados ou estabelecidos como igreja. Amen. Amen. So after he recommended the church, Depois que ele recomendou a igreja, he began to talk about himself, começou a seguir falando dele mesmo, about his own personal life. sobre a sua própria vida pessoal. And when he begins to talk about his personal life, E quando ele começa a falar sobre a sua vida pessoal, first of all, he talks about the reason why he's writing to them. primeiro ele fala da razão por que ele escreveu esta carta para a igreja em Roma. And he talks about his personal calling. E fala sobre o seu próprio chamado. Now, if we go back to the book of Acts, Se nós voltarmos para o livro de Atos, God separated Paul and Barnabas Deus separou o Paulo e Barnabé, to particularly go minister to the Gentiles. particularmente para eles irem ministrar aos gentios. Now, the church in Rome A igreja em is Roma one of the Gentile churches. era uma das igrejas de gentios. So Paul is feeling obligated to go visit them. O apóstolo Paulo, ele sente como se fosse uma obrigação ir visitar a eles, Go and encourage them. ir encorajar a Because eles, this is his calling porque é o seu chamado to the Gentiles. aos gentios. Amen. Amen. So that's why he tells them, Por isso ele fala para eles, even though I know you guys are growing, mesmo eu sabendo que vocês estão a you crescer, are even competent to instruct one another. até têm competência de instruírem-se uns aos But outros, I'm writing to you, boys, mas eu estou a escrever para vocês just as a reminder, como um lembrete, to remind you guys about these things. para vos lembrar sobre essas coisas. Because God has called me Porque Deus me chamou to be a minister to the Gentiles. para ser ministro entre os gentios. That's why I'm even desiring to come and visit you. Por isso eu até desejo vir para visitar-vos. Amen. Amen. Paul took his calling to the Gentiles very serious. O apóstolo Paulo, ele levou o seu chamado de ministrar entre os gentios muito seriamente. And that's why he wants to visit this church. É por isso que ele quer visitar esta igreja. Because he loves to minister to the Gentiles. Porque ele ama ministrar entre os That's gentios. what God called him. É para isso que Deus lhe chamou. Amen. Amen. Now, many of us, Muitos de we nós might not understand podemos não entender in which area God has called us. em que área Deus nos chamou. And it's important to know. E isso é importante. É importante saber. Paul understood Paulo, ele he entendeu was
called for the Gentiles. Ele foi chamado para os gentios. So he loved the Gentiles. Ele amava os gentios. Always wanted to minister to them. Sempre queria ministrar entre os Because gentios. that was his calling. Porque este é que era o seu chamado. Now, as he continues to talk about himself, E enquanto ele continua falando dele mesmo, he talks about what is boasting in. ele fala sobre aquilo em que ele se orgulha. Is it good to boast? É bom se orgulhar? In the Lord is good. No Senhor é bom. Amen? Amen. If you want to boast, Se você quer se orgulhar, boast only in the Lord. orgulhe-se somente no Senhor. Look at verse 17. Olha para o versículo 17. What did Paul say? O que é que diz o apóstolo Paulo? You can read 17. Sinto orgulho por aquilo que faço para Deus, por intermédio de Cristo. Sinto orgulho para o quê? Sinto orgulho por aquilo que faço para Deus, por Amen. intermédio de Cristo. Uh-huh. I am proud Estou orgulhoso about that which I do for the Lord. daquilo que eu faço para o Senhor. Amen. Now, pride is not good. O orgulho não é bom, Amen. But there are things that you need to be proud about. mas tem coisas que você precisa estar orgulhoso sobre elas. Others they are proud about evil things. Alguns têm orgulho de coisas malignas. Amen. Amém. Others are proud because they have money. Alguns são orgulhosos porque têm dinheiro. Now, Paul told the Romans, Paulo falou aos romanos: I'm very proud. eu estou muito orgulhoso, I'm so happy estou feliz in what I do. naquilo que eu faço, In what God has called me. naquilo que Deus me chamou para eu fazer. And what has God called me to E o do? que é que Deus chamou para fazer? Is to minister to the Gentiles. Para ministrar entre os And when gentios. I'm doing E this, quando eu faço isso, eu sinto alegria dentro de mim. amen. And this is what I want to boast about. E é sobre isso que eu quero me orgulhar. And I can assure you, E eu posso te garantir what Paul is saying here, que o que o apóstolo Paulo está a dizer aqui, how the Holy Spirit used him da forma como o Espírito Santo lhe usou, even to perform miracles. até para fazer milagres. If you read the book of Acts, Se você ler o livro de Atos, even the handkerchief of Paul, mesmo o lencinho do apóstolo Paulo, if he gives you like this, se ele te entregasse o lencinho, if you are sick, se você estivesse you doente, get healed. você ficava curado. Even just maybe the shadow touching you, Ou até mesmo a sombra dele tocar-te, you get healed. você ficava curado. Amen. That's how God, Holy Spirit was using a É assim como o Espírito Santo estava a usar o apóstolo Paulo. called him to minister to the Gentiles. When he called him to minister to Quando chamou a ele para ministrar entre os gentios. So I said, this is what I want to boast about. Então ele disse, é sobre isso que eu quero me There's orgulhar. nothing else Não há nenhuma outra coisa que eu vou me orgulhar apart from this. que não seja isso. Amen. To look at how Holy Spirit called me Olhar da forma que o Espírito Santo me chamou to minister to the Gentiles. para ministrar entre os And gentios. when I went to minister to the E quando Gentiles, eu vou ministrar entre os gentios, how he used me a forma como ele me usou to perform miracles. para fazer milagres. That I want to boast about. Sobre isso eu quero me orgulhar. Hallelujah. Amém. Now let me show you something. Deixa eu te mostrar alguma There coisa. are things Paul said he doesn't want to boast about. Tem coisas que o apóstolo Paulo, ele disse que não quer se orgulhar sobre elas. Let's go to Philippians. Vamos para o livro de Filipenses. Okay, so Philippians chapter 3. Filipenses capítulo 3. Okay, I asked my wife to read from verse 4 to 8. Estarei a ler de versículos 4 até versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo.
E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Hallelujah. Amen. So, Paul was a doctor. Paulo era doutor, He was a Pharisee. era He fariseu, was a learned man. era homem de estudos, homem estudado, A true Hebrew. era hebreu verdadeiro. Amen. But he said, I want to boast in those things. Mas ele disse, não vou mergulhar nessas coisas, Those are rubbish. são lixo. I want to boast in my education. Não vou mergulhar no meu diploma, I want to boast in my money. não vou mergulhar no meu dinheiro. Amen. What am I going to boast about? Sobre o que eu vou me orgulhar? But my calling. Sobre o meu chamado. And how the Holy Spirit used me in my E a forma como o Espírito Santo me usou no meu chamado. This is the only thing I want to boast. É a única coisa que eu vou me orgulhar nela. Amen. Amen. Now, if you don't minister, Se você não ministra, if you don't understand God's calling upon your se life, você não entende ainda o chamado de Deus sobre a sua vida, you are not serving the Lord. você não está a servir a Deus, You are not obeying God in your calling. você não está a obedecer a Deus no seu You are chamado, not ministering to anybody. você não está a ministrar para ninguém. And Paul said, E Paulo, ele I disse, only boast in my calling. somente me orgulho no meu chamado. And how the Holy Spirit used me. E a forma como o Espírito Santo me usa. Apart from this, Fora disso, what else are we left to boast about? o que é que resta para eu poder me orgulhar? Who has lots of money here? Quem tem muito dinheiro aqui? To boast about money. Para se orgulhar com o dinheiro? Amen. Amen. Now you find yourself, Você vai se you encontrar move yourself down. You- que você mesmo vai se desprezar. Amen. Because you see people with money, Porque você está a ver pessoas com they are dinheiro, boasting, estão se a orgulhar, driving big a cars. conduzir carros grandes. Amen. You look at yourself. Você olha para ti mesmo, You look at this side, olha para a esquerda, nothing to boast about. não tem nada de se orgulhar. You look at this side, Olha para a direita, have nothing to boast não tem about. nada com o que posso me I orgulhar. don't have car. Não tenho I carro, haven't even built the house. até não construí, nem construí ainda uma casa. There's nothing in me to boast about. Não há nenhuma coisa em mim que eu possa me orgulhar. Paul said, Paulo está I will dizendo, not boast about não vou me anything else, orgulhar sobre nenhuma outra but coisa, I'll boast. mas vou me orgulhar God called me. pelo fato de que Deus me I chamou. was a persecutor of the church. Eu era perseguidor da igreja, God called me. mas Deus me chamou And ministered to the church. para ser ministro entre os And gentios. through E me, através de mim, God is bringing many into Deus the está trazendo muitas pessoas para o reino de This Deus. is what I want to boast É about. sobre isso que eu vou me orgulhar. Hallelujah. Amen. Many times we want to boast in the wrong things. Muitas vezes você quer se orgulhar por coisas erradas. That's why you look at yourself. You feel É like por you're isso nothing. que você olha para ti mesmo e pensa que eu não sou nada. Amen. Amen. If Peter was to boast, Se Pedro fosse se orgulhar, he had nothing to boast about. ele não tinha nenhuma coisa And it sobre o qual ele podia se orgulhar. Ele não tinha estudado. fisherman. Era um pescador. Those are not things to boast about. Não são coisas que alguém pode se orgulhar delas. But when the Holy Spirit began to perform miracles in him, Mas quando o Espírito Santo começou a fazer milagres através dele, that's what I want to boast é about. sobre isso que eu quero me orgulhar. Hallelujah. Amen. Let's boast in Jesus. Vamos nos orgulhar em Jesus. Many of us here, Muitos de nós we aqui don't feel like we have anything to boast about. não sentimos como se tivéssemos alguma coisa sobre a qual poderíamos nos orgulhar. How many are boasting in Jesus today? Quantos hoje se orgulham em Jesus? Amen. Me, I want to boast in the Lord. Eu quero me orgulhar no The Senhor. Lord used me so great. O Senhor me usou de uma forma muito poderosa. Performed miracles through me. Fez milagres através de mim. Brought many into the kingdom. Trouxe muitos para o reino Through me. através de mim. Have this to boast about. Eu tenho isso como algo que eu posso me orgulhar. If not yet that, Se ainda não está lá, please por favor, find something to boast about in the Lord. encontre alguma coisa sobre o qual você pode se orgulhar no Senhor. Amen. Amen. If you look at your own life, Se você olhar para a sua própria vida, sometimes you look at where God takes us. às vezes você olha de onde Deus te levou, You will feel shame.
até você sente vergonha daquele lugar. Amen. You don't even want to talk about it. Você não quer nem falar sobre You aquilo. don't want to talk about your old life. Não quer falar sobre a sua vida antiga. Amen. Because it's not something you can boast about. Porque não é algo que você possa se orgulhar dela. But begin to grow in the Lord. Mas comece a crescer no Senhor. Accept the calling of the Lord. Aceite o chamado do Senhor. Let the Holy Spirit use you. Deixa o Espírito Santo te usar. And let that be the only thing you want to boast E about. deixe que isso seja a única coisa que você possa se orgulhar dela. If you are boasting today, Se você se orgulha hoje, and it's not about how Holy Spirit is using e you, não é sobre como o Espírito Santo está a te usar, that boasting is sinful. esse orgulho é de pecado. Amen. Amém. If you want to boast today, Se você quer se orgulhar hoje, boast in how the Lord is using se orgulhe na forma como o Senhor está a te usar. you. Come even here in front. Venha aqui para frente Amen. And say, brothers and sisters. e diga, irmãos e irmãs, Yesterday, ontem God used me great. Deus me usou de uma forma tremenda. You are free to do that. Você está livre de fazer isso. But if you come here and boast about any other thing, Mas se vieres para aqui para frente e te orgulhares sobre uma outra coisa, that is not okay. isto não está certo. Amen. Amém. So I love what Paul says. Eu gosto daquilo que o apóstolo Paulo ele Nothing diz. else to boast about. Não tenho mais nenhuma coisa sobre a qual me posso orgulhar, So now the Holy Spirit used me. exceto sobre a forma como o Espírito Santo está a I usar. preached in Jerusalem. Eu preguei em I Jerusalém, preached around Jerusalem. preguei arredores de Jerusalém Amen. And he talks about this strategy when he was doing his ministry. e fala sobre a sua estratégia de quando ele fazia o Look at ministério. verse 20. Olha para o versículo 20. What does it say? O que é que diz o versículo 20? Versículo 20, assim diz a palavra. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Hallelujah. Amém. Now Paul is boasting also about that. O apóstolo Paulo também se orgulha disso. He said when God called him, Disse, quando Deus me chamou, he didn't go to start entering churches. quando Deus lhe chamou, ele não começou a entrar em igrejas Amen. To build on what another person is already building. para ir edificar sobre o trabalho que uma outra pessoa já tinha começado a He edificar. went to open new places. Ele foi abrir novos lugares. Amen. Amém. So to give you an example. Para te dar um For exemplo. example, the way we are in church, Por exemplo, assim como nós estamos aqui na igreja, God is calling you. Deus está a te chamar. Amen. And you begin to look for opportunities. E você começa a olhar por oportunidades. I think God is calling me to be a minister. Acho que Deus está a me chamar para ser ministro da palavra. Amen. Amém. Now, God is calling you to be a minister. Deus te chama a ser ministro. What do you do? O que é que você faz? Okay, Laulani, we don't have a church. Acho que em Laulani nós não temos uma igreja. Amen. Amém. Let me go there and start a zone. Deixa eu ir para lá e começar uma zona lá em Laulani. Amen. Amém. Amen. Amém. He said like this. Ele disse assim: For example, here the foundation is already laid. aqui a fundação já foi colocada. Amen. Amém. Even in other churches, foundation has already been laid. Mesmo em outras igrejas, a fundação já foi colocada. So Paul said, Paulo está a when the dizer: Lord called me, quando o Senhor me I chamou, didn't go where the foundation has already been. eu não fui para onde a fundação já havia sido colocada, But I went to places mas fui para where the lugares gospel has never been preached before. Aonde o evangelho ainda não tinha sido. sido pregado. And there I went to plant churches E lá eu Fui plantar igrejas all around Jerusalem. ao redor de Jerusalém. Amen. He Amém. didn't enter in conflict with anybody. Ele não entrou em conflito com He ninguém. was just targeting places where the gospel has not yet been preached. Ele estava a olhar para lugares onde o evangelho ainda não tinha sido pregado. And he went to plant churches. E foi plantar igrejas. Hallelujah. Amém. Amen. Amém. So if it is okay, Então, se está certo, I would say like this. eu diria assim: If the Lord is calling you, se o Senhor está a te chamar, and your calling is very particular, e o seu chamado é um chamado particular, it's okay to go and start a new zone. está certo você sair e ir começar.
with the help of the church. com a ajuda da igreja. Amen. The only opportunity you have to minister is not only here. A única oportunidade que você tem para ministrar não é aqui. No. Não. When the Holy Spirit said, Quando o Espírito Santo disse: separate for me Paul and Barnabas separe para mim Paulo e Barnabé for the work I've called them, para o trabalho a qual os tenho chamado, they left imediatamente eles saíram and they went planting churches. e foram plantar And igrejas. like Paul is saying, Como Paulo está dizendo, not where foundation has already been laid. não onde o fundamento já tinha sido edificado. Amen. Maybe you'll be the next Paul. Talvez você será o próximo Paulo. Hallelujah. Amém. Look for places. Olhe por lugares. We have a church here. Temos a igreja But we aqui, have many places where we don't have a church. mas temos muitos lugares em que não temos igreja. Amen. Amém. This is not the only place to minister. Este não é o único lugar para se ministrar. Let's go to all these places where churches have not yet been planted. Vamos para lugares onde a igreja ainda não foi plantada. Let's go to Maracuene. Vamos a Maracuene, Let's open a zone there. abrir uma zona lá. Let's go to Katembe. Vamos para Catembe, Let's open a zone there. abrir uma zona lá. Amen. Yeah, sometimes you feel like I feel God is calling me. Você diz: eu sinto que Deus está a me chamar. Holy Spirit is calling O me. Espírito Santo está a me chamar. Pastor, I feel God is giving me a direction. Pastor, eu acho que o Espírito Santo está a me dar uma direção. That's not a problem. Isto não é um problema. Amen. And we'll support you. E nós vamos te apoiar. And we'll work with you E vamos trabalhar consigo to go start that new place. para ir começar este novo lugar. Place where you yourself will lay the foundation. O lugar onde você vai colocar a fundação. Amen. Amém. If you are called in the direction of Paul, Se você é chamado na direção do apóstolo Paulo, which all of us, em que todos nós we are called to expand the gospel. somos chamados para espalhar o evangelho. Amen. Amém. Because the Jim preaches here, Porque se Jim, ele pregar aqui, yeah, preach here, eu pregar aqui, she's preaching here, ela pregar you aqui, is preaching here. ele pregar aqui, Those who are in Katembe, aqueles que estão em we are Catembe, going to preach to them. quem vai pregar para eles? Amen. Amém. That's why we need to be ready to go out. Por isso temos que estar prontos para sair, Hallelujah. Amém. To go reach out to new areas. ir alcançar novas áreas. I just like the strategy of Paul. Eu gosto da estratégia do apóstolo Paulo. Quote what he said in the Bible. E ele citou o que foi escrito na Bíblia. Amen. Amém. Look at verse 21. Olha para o versículo 21. As it is written, Assim como está escrito: those who are not told about him will see, aqueles a quem não foi anunciado o verão, and those who have not heard will understand. e os que não ouviram o entenderão. And where these who have not yet heard, E onde é que estão esses que ainda não ouviram? they are outside there, Estão lá fora, they are not here. não estão aqui. Hallelujah. So, we, like Paul, Como o apóstolo Paulo, we can learn from him nós podemos aprender dele to go to these new places para ir para novos lugares where people have not heard the gospel em que pessoas ainda não ouviram o evangelho and they plant new churches. e plantar novas igrejas lá. Amen. Amém. Who is ready to go and search for a place where there is no church and establish one there? Quem está pronto para ir lá fora, ir observar, buscar lugares em que ainda não foram plantadas igrejas, para plantar no futuro, So that we plant there and we believe in there. para que nós possamos plantar lá e você estar a dirigir ou a liderar neste lugar? You can't answer now. Você pode não responder agora, Think about it. mas pensa sobre isso. Amen. Amém. Yeah, because we have many places. Porque temos muitos lugares. Until today, Até hoje, my desire o meu desejo for Maracuene para Maracuene to have a church there. é nós termos uma igreja lá. There at Katembe, we need to have a church. Lá em Catembe, temos que ter uma igreja lá. We're going to be there. E quem vai estar lá? If none of us here Se nenhum de nós aqui has a desire to go out, tem o desejo de ir lá para fora. as we grow, Assim que nós crescemos, develop this desire. temos que desenvolver este desejo. Amen. Amen. Amém. So,
Paul concludes in verse 22. O apóstolo Paulo, ele conclui no versículo He 23. said, "This is why I've often been hindered from coming to you." Ele diz que é por isso que sempre tenho sido impedido de vir ter convosco. Because he was very busy. Porque ele estava muito ocupado. Amen. He had a desire to go to Rome. Tinha desejo de ir para But there Roma, are many new places mas havia muitos lugares novos where the gospel has not yet been em que o evangelho ainda não tinha sido all pregado around Jerusalem. ao redor de And he Jerusalém. was going there planting churches. E ele ia para lá plantar igrejas. He was busy about that. Estava ocupado com isso. Didn't even have time to visit. Que não tinha nem tempo para ir visitar a igreja que estava em Roma. Because he was busy with the Holy Spirit. Porque estava ocupado com o Espírito Santo. Hallelujah. Amém. So when he continues in verse 23, Quando ele continua no versículo it 23, says like this. diz assim: Now that he's done with that work, agora que já terminei com este trabalho, he's ready to visit the church in Rome. está pronto para visitar a igreja em Roma. Because for many years, Porque por muitos he has anos been longing to visit. ele desejava visitar a eles. Amen. Amém. But that work of planting churches was hindering him. Mas o trabalho de plantar igrejas estava a lhe manter muito ocupado. Now he's ready to go. Agora está pronto para ir. After desiring for many years. Depois que ele desejou isso por muitos But there's anos. still one hindrance. Mas ainda havia um impedimento Amen. For him to go to Rome. para ele ir a Roma. Listen, Paul was a great minister. Escutem, o apóstolo Paulo era um grande ministro. Amen. Amém. He loved what he was doing for the Lord. Ele amava aquilo que ele fazia para o The Senhor. church in Jerusalem A igreja em was Jerusalém made up of Jews era composta, de judeus, for the most part. a maioria deles. But they were being persecuted. Mas estavam a ser perseguidos. Houses were taken away from them. As casas eram retiradas deles, Amen. Amém. Goods were taken from them. os seus bens eram retirados, So they were suffering. estavam a They were sofrer, becoming poor estavam a se tornar pobres for Jesus. por causa de Jesus. So Holy Spirit put it in the heart of Paul. O Espírito Santo colocou no coração do Paulo, As he was going planting churches Assim que ele saía, para plantar igrejas among the Gentiles, entre os gentios. he was encouraging them also Ele também encorajava a to eles contribute towards the brothers in Jerusalem. para contribuírem, os gentios contribuírem para os irmãos que estavam em Jerusalém. Amen. Amém. Paul says like this. Paulo ele diz assim: You Gentiles, vocês you are gentios not part of the blessing. não são parte da bênção. You are not part of the blessing. Perdão, não eram parte da Now bênção. God has made you to be part of the E blessing. Deus fez com que vocês agora sejam parte da bênção, Together with the Jews. juntamente com os judeus. Now your brothers, the Jews, are Os suffering. seus irmãos, os judeus, estão a sofrer. Now is your time also to Agora é vosso tempo de partilhar a vossa riqueza com eles. Amen. Amém. So he was passing through churches Ele passava por igrejas and encouraging churches to give. e encorajava as igrejas dos gentios a darem. So by this time he's planning to go to Rome. Neste momento que ele planificava viajar para He Roma, has collected enough money. já tinha feito uma recolha de dinheiro He has suficiente. collected enough help Ele conseguiu recolher ajuda to suficiente help the brothers in Jerusalem. para ajudar os irmãos que estavam em Jerusalém. Amen. Amém. So he says, I'm not coming yet to Rome, Ele diz, então, não estou a vir ainda para Roma, but I want to go to Jerusalem. mas eu quero primeiro ir para Jerusalém, So that I can go and deliver this help to the brothers. para ir entregar esta ajuda aos irmãos que estão em But I Jerusalém. still want to come to Rome. Mas ainda assim desejo vir para Roma. Amen. Amém. But let me first go to Jerusalem. Mas primeiro deixa eu ir para Jerusalém. And he asks prayer from the Romans. E ele pede oração dos He romanos. says, guys, pray for me. Diz, pessoal, orem por mim. Read verse 30. Versículo 30. 31. 30 e 31. Diz assim a palavra do Senhor. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações, por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judeia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. Amen. Amém. So though Paul wants to go to Jerusalem,
Apesar de que ele desejava ir para He Jerusalém, knows the danger of going to Jerusalem. ele sabia o perigo que ele corria ao ir para Jerusalém. Amen. Amen. Because the Holy Spirit had already warned him. Porque o Espírito Santo já havia falado para ele. But Paul still wants to go there. Mas ainda assim, Paulo, ele desejava ir para He's Jerusalém. insisting to go there. Ele insiste para ir para Jerusalém. This is a man who is proud about what he's doing. Este é um homem que está orgulhoso sobre aquilo que ele está fazendo. Amen. This is a man who loves the work of the Lord. É um homem que ama o trabalho do Senhor. Look at Acts chapter 20. Olha para o livro de Atos, capítulo 20. Acts 20, let's look at verses 22 to 23. Estaremos no livro de Atos, capítulo 20, e iremos ver os versículos 22 até 24. No, until 23. 22 até 23. Or maybe, yeah, like you said, until 24. Read until 24. Estamos no livro de Atos, capítulo 20, versículos 22 até 24. Diz assim a palavra do Senhor. 22. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Hallelujah. Paul says, Paulo I'm diz, proud about what I do. estou orgulhoso daquilo que eu estou a God fazer. has called me to preach the gospel. Deus me chamou para pregar o So Evangelho. he's telling the Romans, Está a falar para os romanos. before I come to you, Antes de eu vir para vocês, I'm going to Jerusalem. primeiro vou para Jerusalém. To go give them the help I prepared. Para ir dar a entrega, ir dar a ajuda que eu consegui coletar para eles. But it's not because I'm not aware of what I'm expecting there. Mas não é porque não tenho conhecimento daquilo que me espera lá. Because there are people there. Porque há pessoas lá, When we are studying the book of Acts, quando nós estudávamos o livro de they Atos, even fasted. tem pessoas que até jejuaram Kill Paul. para matar o apóstolo Paulo. Amen. How can you fast to kill another? Como é que você pode jejuar para matar uma outra pessoa? But they fasted to kill Paul. Mas essas pessoas jejuaram para matar o apóstolo And this Paulo. is where Paul is going. E é lá mesmo em Jerusalém que ele está a ir. Though knowing what is going to happen. Apesar de ele saber o que vai acontecer. So that's why he's asking the Romans. Por isso ele pede aos romanos, Remember me in your prayer. lembre-se de mim nas vossas orações, So that I can successfully deliver help. para que eu possa conseguir entregar a ajuda com sucesso. Amen. Amém. And surely Paul went to Rome. E de certeza, Jerusalem. o apóstolo Paulo foi para Jerusalém, He delivered the help he wanted. entregou a ajuda que ele queria entregar para a igreja em Jerusalém, Whilst he was there, mas enquanto ainda estava lá em Jerusalém, faced a lot of attacks. ele passou por muitos ataques. Amen. Amém. And he ended up going to Rome, E acabou indo para Roma, but as a prisoner. mas como um prisioneiro. Amen. Amém. So the desire to go to Rome, O desejo que ele tinha de ir para Roma it happened, aconteceu, but it didn't happen in the way he was expecting. mas não aconteceu como ele desejava. And when he went to Rome, E quando ele foi para Roma, he died there as a martyr for Christ. ele morreu lá em Roma como um mártir de Cristo. Amen. Amém. So yeah, though he had this passion to go to Rome, Apesar de que ele tinha essa paixão para ir à igreja em Roma, yes, he went to sim, ele foi para Roma, but not in the way he was expecting. mas não como ele esperava. But this is because this is a man who was boasting about what he was doing for the Lord. Mas é porque ele era um homem que se orgulhava naquilo que ele fazia para o That's why Senhor. I said I don't consider my life important. Por isso ele disse, não considero a minha vida preciosa. What I just want O que eu somente quero is to do what the Lord has given me. é fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Amen. Amém. And he has already explained everything. E ele explicou tudo. Now, Paul is gone today. He's no Paulo, longer here. Paulo já foi, não existe hoje. Now it's you who is remaining. Você é quem ficou. Amen. Amém. Now it's about us. Agora é sobre We need nós. to follow the example of Paul.
Temos que seguir o exemplo do apóstolo Paulo. To begin with, Começando, let's boast in how we can work with Holy Spirit. vamos nos orgulhar naquilo em que nós trabalhamos com o Espírito If you are Santo. not working with Holy Spirit, Se você não está a trabalhar com o Espírito Santo, nothing to boast about. então você não tem ainda nenhuma coisa de que possa se orgulhar. Amen. Amém. Until you go out, Até você ir lá para fora, find the planted zones, ir plantar zona em algum lugar, you have nothing to boast about. até este ponto não tens nada que te possas orgulhar. Until the Lord uses you, Até o Senhor te usar, begin to pray for people. mesmo orar pelas pessoas e pessoas serem curadas. If that doesn't yet happen, Se isso ainda não aconteceu, you don't yet have something. então ainda não tens nenhuma coisa que te possas orgulhar. Until you go stand there on the market, Até você ir parar lá no mercado, begin to preach there. começar a pregar lá. Until you open a zone in Katem. Até você abrir uma zona lá em Until you Catembe. open another one in Malakoy. Até abrir uma outra em Maracuene. Do things for the Lord. Faça coisas para o Senhor. Let the Holy Spirit use you. Deixa o Espírito Santo te usar. If He's not yet using you, Se ainda não está a te usar, you have nothing to boast about. você ainda não tem nenhuma coisa que te possas orgulhar. Be like Apostle Paul. Seja como o apóstolo Paulo. Consider everything useless. Considere tudo esterco. Amen. Amém. And take your call, the call of the Lord serious in your life. E considere o chamado de Deus na sua vida como uma coisa séria. Hallelujah. Amém. And Paul finished like this, verse 33. O apóstolo Paulo termina no versículo 33. The God of peace be with you all. O Deus da paz esteja com todos vocês. Hallelujah. Amém. So rise up. Vamos levantar, vamos nos levantar. Wants to be like Apostle Paul here. Quem quer ser como o apóstolo Paulo aqui? Amen. Amém. But are you yet at the level of boasting? Mas você já está naquele nível de se orgulhar? Now. So we have big work to do. Então temos um trabalho muito grande para fazer. We don't have a zone in Malakoina. Não temos uma zona em We Maracuene, don't have neither in Katembe. Nem mesmo em Catembe. Amen. Amém. Even after Katembe, what's that place there in the plant? ou mesmo depois de Catembe, qual é como é que se chama? They had the pot there. What is it? Huh? Ponta de Ouro. After Katembe, we have Ponta de Ouro. Amen. Amém. Do we have a church there? Temos igreja lá. Não temos. Do we have something to boast about here? Então temos alguma coisa que podemos orgulhar dela? Não. Are we yet praying for sick people? Estamos aqui a orar pelas pessoas doentes. Are we seeing manifestation of the Holy Spirit the way we are supposed to see? Estamos aqui a ver manifestação do Espírito Santo da forma como deveríamos ver o Espírito Santo a se manifestar. So don't be content Então não fique with contente your Christian life. com a sua vida cristã. Don't be content by sitting down there. Não fique contente por estar aí sentado. Become a proud Christian. Seja um cristão com orgulho. Rise up. Levante-se. Do wonders in the kingdom. Eu quero fazer maravilhas no reino. Just go out there. Vai lá. Pray for sick people. Orar pelas pessoas Open doentes. a new zone. Abrir novas zonas. Amen. And you look at yourself. E você olhar para ti mesmo. Look how Holy Spirit used me. E dizer, olha, o Espírito Santo está a usar-me. Now there's a church there. Agora há uma igreja Holy ali. Spirit used me to O open. Espírito Santo me usou para abrir aquela zona. Begin to feel proud. about Começar a sentir-se orgulhoso de si mesmo. Now if you just sit, Mas se for só para estar sentado, nothing you are doing, não estás a fazer nada, there's nothing you be proud about. então não há ainda nenhuma coisa sobre o qual você possa That's se why people orgulhar. like Paul, Por isso pessoas como o apóstolo Paulo, before he died, antes de he morrer, said, yeah, I feel good. ele disse sim, me sinto I bem. fought the fight. Combati o bom I combate. ran the race. Combati o bom combate e terminei a carreira. Now I'm ready to receive the prize. Agora estou pronto para receber o meu prêmio. Don't just be a Christian, Então não seja somente um cristão, but be a Christian. mas seja aquele cristão Be proud about your Christian que life. está orgulhoso sobre a sua vida cristã. And there's nothing you can be proud about of sin. E não há nenhuma coisa que você possa se orgulhar por estar sentado. No. If you want to be proud about yourself, Se você quer estar orgulhoso de ti mesmo, think about ways in which Holy Spirit can pense sobre formas em como o Espírito Santo pode te like usar. the way he used Paul.
tal como ele usou o apóstolo Paulo. Amen. And he can do greater things in you. E ele pode fazer coisas muito grandes em ti. Even more than what he did in Paul. Até muito mais, para além daquilo que fez através do apóstolo Now, if you Paulo. want to be Christians, Agora, se você quer ser cristão, Sunday, domingo, just to go and sit. vem, somente senta, Church service is finished. termina o culto, I'm going back home. vou para casa de volta, But you want to be proud about money. mas quer estar orgulhoso sobre dinheiro, I built a house there. construiu uma casa I ali, built another house there. construiu uma outra casa Now I lá, bought a new car. agora comprei um novo carro. And those are the things you want to boast E about. ser essas coisas que você quer se orgulhar delas, That's not being a Christian. isto não é ser cristão. To be a Christian, Ser cristão, whether you have 10 houses, seja tendo 10 casas, these are nothing. essas coisas não são nada. Because you die, Porque você morrerá and you leave those things. e vai deixar tudo Those isso. are not things to boast about. Não são coisas que você possa se orgulhar delas. No, I built a house. Construí uma casa, I bought a house. comprei uma casa, I bought a car. comprei um I carro, have another car. agora tenho mais um carro. Those are useless things. São coisas que não têm utilidade. Amen. Amém. Boast about how the Spirit is using you. Orgulhe-se sobre como o Espírito Santo está a te usar. And each one of us here, E cada um de nós we need to aqui be Christians. precisamos ser Who are cristãos proud of being a Christian, que estão orgulhosos de serem cristãos, like Apostle Paul. como o apóstolo Paulo. And when you are proud, E quando você está orgulhoso, testimonies here will begin. até os testemunhos aqui vão começar. We went there, Fomos para lá, and the Holy Spirit did this. o Espírito Santo fez isso. Another day we went there, Outro dia fomos para the Holy lá, Spirit did o this. Espírito Santo fez And isso. when that happens, E quando isso acontece, you joy. você sente alegria. Amen. Amém. When you begin to see Holy Spirit working, Quando você começa a ver o Espírito Santo a trabalhar, você sente alegria dentro de ti. amen. It's not to see it Não é and watch sentando pastor preaching e assistir o pastor a pregar. and say maybe me also I can preach. E dizer, talvez eu também posso pregar ali. No, Não. it's not what to be proud about. Isso não é algo que você possa se orgulhar. Amen. Surrender yourself to the Holy Spirit. Entregue-se ao Espírito Santo. We haven't yet reached Maputo, Ainda não alcançamos Maputo. not even Gaza there. Nem mesmo a província de Gaza. Albania we haven't reached. Em Ambane ainda não chegamos. Nampula we haven't gone. Ainda não fomos para Nampula. Zambezia we haven't gone. Na Zambésia ainda não fomos. Amen. Amém. And that doesn't make me proud. E isso não me faz estar orgulhoso. And if you, E se your heart is você, just to sit here, your heart is just to sit o here, seu coração é somente estar aqui sentado, not to go out, não ir lá para fora, but to sit here, mas sentar to aqui, be born here, nascer aqui, die here. morrer aqui. No, 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 no. Não, 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 não. Amen. It's for you to be prepared É para você ser to go preparado out. para ir lá para We are fora. praying for Mozambique, Orávamos aqui por but Moçambique, the transformation of Mozambique mas a transformação de Moçambique will happen when all of us here, vai acontecer quando todos nós aqui, when we grow, quando crescermos, go out, sairmos, go plant churches there. ir plantar igrejas. Amen. Amém. God will bring more new people here Deus vai trazer novas pessoas who will be trained to grow also. que vão ser treinadas também. When they grow, Quando crescerem, it's to see where we haven't even planted the church. é também para ver aonde é que ainda não plantamos After igreja. some years, Depois de alguns anos, we'll have a church in every province of Mozambique. teremos igreja em todas as províncias de Moçambique. Amen. Amém. Only few guys are ready to go. Somente poucas pessoas estão prontas para Only ir. few guys are ready to go. Perdão, somente se vocês estiverem prontos para ir. But if everybody wants to stay, Mas se todos quererem permanecer, then even when we pray for Mozambique, então mesmo se nós orarmos por we won't Moçambique, reach Mozambique. não iremos alcançar Moçambique. Amen. The reason Amém. why I'm here A razão de por que eu estou aqui is not for you to be born here in Jesus, não é para você ser nascido aqui em Jesus, to grow here in Jesus, crescer aqui em Jesus, amadurecer aqui em Jesus e morrer aqui em Jesus. Não, that is not the gospel. esse não é o Evangelho. The gospel O is to Evangelho be prepared é para você ser preparado in your calling no seu chamado and to go and reach the whole Mozambique. e ir alcançar todo Moçambique. It's not me who is going to reach Mozambique. Não sou eu que vou alcançar todo Moçambique. It's us here. Somos nós. Hallelujah.
Amém. So somebody here Então, alguém aqui neste lugar who is proud about their calling que está orgulhoso do seu chamado must be ready to go out. tem que estar pronto para isso. Hallelujah. Amém. Must be ready to go out. Tem que estar pronto para ir And you say, Pastor, e dizer, pastor, I'm ready. estou pronto. Now I'm mature enough. Agora já amadureci o suficiente. Amen. Amém. Because if Lucia grows too much, Porque se Lúcia crescer demais, all of us now become parents here. todos nós vamos ser pais já aqui. And you'll start quarreling here. Vamos começar a ter conflitos. Amen. Amém. So when you grow, Então, quando você cresce, there's so much work to be done. tem muito trabalho a ser feito. Amen. Amém. Being prepared for that. E você está sendo preparado para isso. Until Até you become proud of yourself. que você se sinta orgulhoso de você mesmo. Until when we visit you, Até o dia que nós vier, até quando nós te visitarmos look at how big this church is. e dizermos, olha para o tamanho desta igreja. Look at how this church has grown. Olha para como esta igreja cresceu. Who's the pastor here? Quem é o pastor aqui nesta igreja? Pastor Lucia. É a pastora Lúcia. Amen. Amém. When you look at yourself, Até você olhar para você mesmo I was nothing. e dizer, eu não era Now nada. I'm a pastor today. Agora sou uma pastora. That's what it means to grow. Isso é o que significa crescimento. Proud about what God is doing in your life. Estar orgulhoso sobre aquilo que Deus está a fazer na sua vida. And I'm repeating, E eu repito, there's nothing to be proud about. não existe nenhuma outra coisa sobre a qual você se pode orgulhar Coming? de ser, que seja vir e sentar. No. Não. To come, É para vir, prepared, ser preparado, until you go minister for the Holy Spirit. até você ir ministrar com a ajuda do Espírito Santo. Ready to go? Quem está pronto para ir? Amém. Hallelujah. Amém. Yeah. In the house of this man here, Na casa do irmão Caetano, we are going to pray this afternoon. nós vamos fazer uma oração esta tarde. Amen. Amém. Yeah. There needs to be a point of growing also. Lá tem que ser um ponto de crescimento também. Amen. Amém. We'll start teaching there, Vamos ensinar lá, evangelizing there. evangelizar naquele lugar. When you as a couple, you two, Quando os dois, como um casal, when you finish my new life in Christ, quando terminarem a minha nova vida em Cristo, for you guys to learn to teach. agora é para vocês começarem a aprender para ensinar. Amen. Amém. Yeah. So that we all continue to grow. Para que todos nós continuemos a crescer. Let's put our hands together for Jesus. Palmas para Jesus. Let's just pray. Então, nós vamos orar. Just say, Lord Jesus, Diga, Senhor Jesus, Senhor Jesus, help me. ajude-me. ajude-me. I want to learn from Apostle Paul. Eu quero aprender do apóstolo Paulo. Eu quero aprender do apóstolo Paulo. I want to boast about anything else. Não vou mergulhar sobre nenhuma coisa Não vou mergulhar sobre nenhuma coisa Apart from growing in you. que não seja crescer em ti. que não seja crescer em ti. And how the Holy Spirit is using me. E a forma como o Espírito Santo está a me usar. E a forma como o Espírito Santo está a me usar. Holy Spirit, use me for your glory. Espírito Santo, use-me para a sua glória. Espírito Santo, use-me para a sua glória. We have a goal to reach Mozambique. Temos o objetivo de alcançar Moçambique Temos o objetivo de alcançar Moçambique With the gospel. com o Evangelho. com o Evangelho. Here I am, Lord. Aqui eu estou, Senhor. Aqui eu estou, Senhor. Send me. Envia-me. Envia-me, Whether it's Katembe, Seja para Catembe, seja para Catembe, whether it's Malakoina, seja para Maracuene, seja para Maracuene, Gaza, 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 Mbani, Inhambane, everywhere. em todo lugar. em todo lugar. Lord, help me to mature. Senhor, ajude-me a amadurecer. Senhor, ajude-me a amadurecer. And when I mature, E quando eu amadurecer, Quando eu amadurecer, send me where you want to send me. envia-me para onde o Senhor quer me enviar. envia-me para onde o Senhor quer me enviar. Pray and tell the Holy Spirit that you are ready to go. Ore e fale para o Espírito Santo que você está pronto para ir. Whenever you mature, Quando você amadurecer, you are ready to go. você estará pronto para ir. Just like Apostle Paul. Tal como o apóstolo Paulo. Pray in the name of Jesus. Ore em nome de Jesus. Father, I thank you.
Thank you for your word of your glory. Ajude-nos, Senhor, a crescer, Pai, a Apart from the glory that Lord you have laid upon us. conseguimos, Pai, ministrar o seu ministério. Como, Senhor Jesus Cristo, To minister to the Gentiles, the gospel of Jesus Christ, and to plant churches and places where the way has Me never been ajude, done Senhor, before. a me orgulhar Oh God Almighty, I pray for the pelo same Evangelho. Não me Father, to be orgulhar pelo upon this Evangelho, não place, me to be orgulhar upon pelo the kingdom of us. pelo coisa do Myself. mas sim me orgulhar, In the Deus, me mighty name orgulhar of pelo Jesus seu Christ, Evangelho. oh Son of the living God, the Lord will not have who are proud about our Manifesta o Espírito who are Santo proud about our holy que business, me Father, ensina, to be Senhor, a me witnesses orgulhar. in the mighty name of Jesus. A permanecer Oh, a Son tua of the palavra living dentro God, de nós. Lord, I worship you. Father, I praise your Senhor, name. conheça I a tua glorify you for you, conheça God, as your nossas love falhas and e your a glória. May you sing us, Holy Spirit. Each one of us is called in a different way. I pray, Almighty God, that those that who have called Almighty Father, according to your purpose, Lord, may we sing, Lord God Almighty, in the mighty name of Jesus, and may we support, my Father, those who are called into the ministry, in the mighty name of Jesus Christ, O Son of the living God. Father, we thank you, we glorify your name, we worship you, Jesus, for your good, your love endures forever. Thank you, Lord, for today. Thank you for your blessing, your love, and your mercy. We worship you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amém. Thank you. You may be seated. Podemos sentar.